vivo aqui nos estúdios da NTC Logística, né, no Palácio do Transporte, recebendo o presidente do CETCESP, Taiguara Gol. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Não sei se ainda deu tempo aí de termos audiência ao vivo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar depois no portal e na fanpage aqui da NTC. É um prazer participar desse bate-papo. É, na verdade, um orgulho, né? Fazer parte também desse hall aqui de entrevistados que você já teve, que eu já acompanhei bastante entrevistas, e todas as personalidades que estiveram aqui trouxeram bastante conteúdos, tornaram as discussões muito importantes em prol de um transporte rodoviário de cargas melhor, em prol de um desenvolvimento econômico brasileiro mais eficiente. E multiplataformas, né? Porque a gente normalmente é acostumado somente a ver os vídeos, né, no YouTube, e a gente quer estar mais próximo aí de quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu também gostaria de deixar um recado para vocês acompanharem as nossas publicações via site da NTC, portalntc.org.br, porque tem muita novidade lá constantemente e é importante para vocês. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que você tem inúmeros compromissos, né, e dedicou um tempo para estar aqui com a gente, o que nos honra muito. Tá bom? Antes de mais nada, eu quero te dar parabéns também, né? Você é o presidente reeleito do CETCESP e parabéns aí que você tenha uma jornada tão incrível quanto foi, e é o que a gente vai falar aqui também. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. Realmente poder participar aqui é uma oportunidade, não é só uma possibilidade da gente fazer um bate-papo, ele é uma oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, quais são as novidades, quais as novas ideias. E quando a gente tem um bate-papo assim ao vivo, é bom também porque aí a gente fica na variável, e na variável você não se prepara tanto. É verdade. Então isso constrói às vezes uma ideia muito mais forte, muito mais bem estruturada do que apenas fazer algo sozinho. Então é importante estar aqui. Estou muito feliz também em relação à questão da reeleição ao CETCESP. A gente tem feito um trabalho, ou pelo menos tentado fazer um trabalho inovador, um trabalho diferente, um trabalho que nunca antes foi feito, para poder realmente construir uma ferramenta, uma entidade que dê suporte efetivo às transportadoras, no dia a dia, na prática, no seu negócio, para que elas possam ser mais eficientes, para que elas possam ser melhor geridas, para que as pessoas que estejam ali dentro possam estar melhor capacitadas e no final do dia que a gente possa ter transportadoras mais rentáveis, com um objetivo, Rodrigo. Uma transportadora que consegue boa rentabilidade, ela devolve essa rentabilidade ao negócio, tornando o negócio mais eficiente. E o transporte é essência para tudo. Essência para a vida, essência para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da indústria, do comércio e do varejo. Então, quando a gente tem um setor bem preparado, um setor sadio, ele consegue devolver isso em forma de eficiência. Ou seja, a gente consegue impulsionar o mercado brasileiro como um todo. Muito bem, você falou uma palavra, né, que tem gancho aí com o que eu quero te fazer a primeira pergunta, né? Pelo nosso trabalho de comunicação, né, toda a comunicação da NTC Logística, juntamente com a DBAIC agora, que veio para somar, a gente acompanha o seu trabalho, né? E é um trabalho que a gente acompanha desde o início e pesquisando, né, para poder fazer uma pauta legal aqui para o público e também para que você se sentisse à vontade, claro, aqui no nosso meio. Claro. A gente analisou o seu discurso de posse, né? Então nós encontramos o seu discurso de posse na internet e aí foi bem legal porque você citou o nome dos 16 ex-presidentes da entidade. Exato. E isso é muito legal, né? E a gente quer saber o quão importante é não deixar o passado para trás, né? Você dedicou um tempo, né, no discurso de posse para poder falar o que cada um, né, trouxe de diferente para a entidade no período em que ficou, né? Aliás, você pontuou algumas coisas especiais porque não daria tempo, né, de falar de mais de 80 anos naquele discurso. Mas eu gostaria que você me falasse o quão importante é não deixar o passado para trás. O legado é extremamente importante. Se você quer inovar, quer fazer coisas diferentes, você precisa entender o que já aconteceu no passado. E naquela ocasião, na nossa posse no primeiro mandato, não era só uma ocasião de posse da nova diretoria. Ali nós estávamos celebrando os 80 anos da nossa entidade. E não era justo eu deixar de falar sobre os nossos 16 ex-presidentes. Todos eles empresários que dedicaram suas vidas ao setor, a maioria construiu seus negócios pedra sobre pedra, através de iniciativas muito humildes, e a maioria daqueles empresários dedicaram também muito tempo e dedicaram o suor do seu dia a dia
em prol do setor como um todo, da indústria dos transportes como um todo. Então isso precisa ser registrado, isso precisa ser relembrado, isso precisa ser demonstrado. Isso serviu de base, de pista de decolagem para uma nova plataforma. Muito bem, além de você estar assumindo a entidade, né, no aniversário tão importante de 80 anos, né, e é um dos sindicatos mais antigos do país, também a gente marca no CETICESP uma nova era que é de um empresário jovem, né, da sua idade, assumir essa responsabilidade, porque não deixa de ser uma grande responsabilidade. Gostaria que você me falasse um pouquinho como foi receber essa missão, né, como foi antes, né, de receber essa missão. Não foi fácil. Chegar até onde nós conseguimos chegar foi um trabalho realmente que a gente precisou dedicar tempo. Eu iniciei as minhas atividades no CETICESP e nas nossas entidades em 2004, ou seja, agora estou há 14 anos aqui dentro. Na época foi em 2016, foram 11 anos de dedicação para poder chegar até a presidência. Foi um trabalho que a gente veio com o espírito de construir e fazer diferente, nunca com aquele objetivo final de realmente me tornar presidente um dia, mas com o objetivo realmente de profissionalizar, de fazer coisas modernas, de tornar uma entidade com 80 anos de idade uma entidade nova, uma entidade que consegue realmente levar um diferencial para as empresas. E é isso que a gente faz. A gente tenta aqui, nós e a nossa equipe, nós tentamos todos os dias buscar novos caminhos para dar um suporte efetivo aos empresários do nosso setor. Você participou da Conjovem, né? Foi. Todo mundo sabe disso e a gente até, como tema, colocou isso, as oportunidades para os jovens empresários nas entidades, também com base na sua história. Eu gostaria que você me falasse também um pouco da sua passagem pela comissão. Eu quero falar um pouquinho sobre a Conjovem, né, da inovação dela constantemente, e aí eu acho que também você marca o início desse processo também. A Conjovem ela foi reestabelecida pelo então presidente do CETICESP, meu querido pai, em 2004, na sua gestão. A gestão do meu pai foi de 2004, 2005 e 2006. Meu pai teve a brilhante ideia de reinaugurar a Comissão de Jovens Empresários aqui do CETICESP, a Conjovem, que foi uma comissão criada nos anos 90 e ao passar do tempo ela acabou apagando, a chama foi apagando por uma série de razões, não existe um motivo principal, mas uma das razões foi um pouco também de desinteresse das lideranças atuais naquela época em incentivar e fomentar o crescimento da própria comissão e trabalhar junto. Mas acho que também houve um pouco dos próprios jovens, né? Eu acho que quando uma chama apaga é uma série de fatores. Faltou um pouco do próprio jovem tentar buscar esse esclarecimento com as gerações que estavam no comando e demonstrar de que a Conjovem veio aqui para trabalhar a continuidade. A gente não vem aqui para substituir as pessoas, não é isso. A gente vem dar continuidade sustentável para tudo que as entidades estão fazendo. Então, em 2004, eu participei dessa primeira reunião do CETICESP, em julho de 2004, com 16 outros jovens empresários. Foi um dia muito interessante, porque nós chegamos os jovens antes do presidente do CETICESP chegar, meu pai, naquela época. Então, a gente começou a conversar. Na ocasião, eu lembro que meu irmão Urbatan Júnior estava participando, outros jovens, e nós acordamos uma direção que quando o presidente do CETICESP chegou, ele acabou desmanchando toda aquela composição, porque meu irmão seria um dos coordenadores. Meu pai, como presidente da entidade, chegou, falou quais os objetivos da própria entidade, quais os serviços, o que ele planejava para o futuro do CETICESP, falou bastante sobre o que ele esperava dos jovens empresários, do que ele esperava da comissão, da Conjovem propriamente dita, o que poderia fazer, o que não poderia fazer, quais seriam os caminhos legais de seguirmos, e colocou ali uma questão que me marcou, e eu acho que a gente tem que refletir isso para tudo que a gente faz nas nossas entidades. Ele colocou o seguinte: a Conjovem não é a comissão de jovens empresários executivos do Urubatã, não é dos Miras, porque estava lá o Carlos Mira, o Roberto Mira Júnior estava lá, não é uma comissão específica de uma empresa ou de um empresário, é a comissão de jovens empresários executivos do setor como um todo. Portanto, ele concluiu o seguinte: nenhum dos meus filhos, nesse começo, vão participar da coordenação. E já estava tudo acordado, né? Então foi meio que um balde de água
e a gente acabou reformulando toda a ideia de como ia acontecer a comissão. O Carlos Mira ajudou a gente criar esse projeto de junho até o final do ano de 2004. Em 2005, o André Ferreira, da Rápido 900, foi então eleito coordenador da comissão. E em 2006, eu fui eleito pela comissão como coordenador da comissão. Então foi uma sucessão de trabalhos que acabaram dando certo. Depois, na sequência, eu entrei na diretoria do CETICESP através das mãos do presidente Francisco Pelúcio. O próprio presidente Francisco Pelúcio, motivado com o crescimento da Conjovem, que já tinham 150 jovens atuantes participando, fazendo eventos, trazendo outras transportadoras que não participavam das entidades para o CETICESP, motivado com esse crescimento, com tudo aquilo que estava acontecendo, levou a ideia para o então presidente da NTC Logística, Flávio Benatti, que era também presidente da Federação do Estado de São Paulo, em criar uma comissão nacional de jovens empresários. Então, em 2008, nasceu a ideia de criarmos a Conjovem Nacional dentro da NTC Logística. O Flávio me chamou, chamou o André Ferreira também e o Roberto Mira Júnior para um papo, pediu para que nós pudéssemos criar um plano e levar para ele uma ideia, e assim foi feito. A gente criou o plano e o modelo que está aí hoje, de criar dentro da NTC Logística o núcleo nacional, mais número de associados, mais números de jovens, instalar ali dentro daquela entidade uma comissão de jovens empresários, sendo um núcleo regional ligado à Conjovem Nacional. Nós imediatamente ligamos o primeiro núcleo, que era de São Paulo, já para nascer jogando, então a Conjovem Nacional já nasceu jogando, e a gente passou aqueles 3 primeiros anos viajando o Brasil inteiro, inaugurando novos núcleos e trazendo novos jovens a participar das nossas entidades. E o plano foi satisfatório. A gente conseguiu várias coisas, né? Fomentar negócios, a gente conseguiu preparar melhor os jovens, a gente conseguiu uma integração maravilhosa entre todos os jovens empresários. Hoje em dia a gente não tem só uma relação empresarial, comercial entre os jovens, a gente tem uma relação de amizade. Eu acho que é um elo muito importante entre os membros da Conjovem, e a gente conseguiu um dos objetivos, dos primeiros objetivos de 2004, que era o quê? Oxigenar as entidades. A Conjovem vir para trabalhar, lembrando tudo o que aconteceu na história e no legado das entidades, para poder construir no presente um futuro melhor. É importante você falar, né? Você citou até alguns nomes, né, que fizeram parte e até hoje elas fazem, porque eu pedi uma ajuda para o nosso comitê de comunicação, até quero agradecer todos, né, os jornalistas, os assessores de comunicação de todas as entidades que estão nesse comitê, que nos ajudaram a trazer aqui um dado. Eu quero pedir licença para você, para poder citar esses nomes. Né, nomes de pessoas da Conjovem que estão nas entidades em todo o Brasil. Né? Então a gente tem o Aguinaldo Cândido, da diretoria do CT lá em Tubarão, né, Santa Catarina, também o Fernando Natal, que é da diretoria do CETENSESC de Criciúma. Nós temos o Rogério, que é diretor financeiro do CETICEB, né, lá de Salvador. Que, aliás, em primeira mão, não sei nem se eu posso falar, vão me matar, mas o Rogério foi eleito aí, ou será eleito, ou pelo menos indicado pelo presidente, a presidente lá da nossa entidade da Bahia. Exatamente, né? Vai ser o próximo presidente, né, a partir de 2019. Também tem a Gabriela Andrade, que é do Conselho Fiscal do CETICEB. A gente tem o Carlos Eduardo, que é presidente, e também a Maíra Chaquinha San, que é vice-presidente, Vanessa Ferreira, diretora financeira, o Conselho Fiscal, o Edson Santos, e o Wellington, que é do Sindivapa, né, aqui perto daqui de São Paulo. Né, a gente tem o Roberto Fabiano, diretor de assuntos da Conjovem lá do Tenscares, né, em Vitória, no Espírito Santo. A gente tem o Aaron, diretor comercial, Daniel Dallagnol e o Diego Nazari Rey, eles são conselheiros fiscais, e o Antônio Ruiz, que é o diretor executivo do Sinteopar. A gente tem o Walter Darri, que é do Sindicamp. A gente tem você, que é presidente, né, do CETICESP, e o Antônio Tiburcio, que é também diretor. E a gente tem o também... CETICESP, você já terminou o CETICESP? CETICESP, esses foram dados. Tem mais gente? Tem sim, a gente tem a Bárbara, a nossa ex-coordenadora da Conjovem, que agora foi eleita na nova chapa da nova diretoria. Nós temos o Marcelo Rodrigues, ótimo, que também agora foi eleito na nossa chapa.
além do Antônio Neto, que era da Conjovem Nacional, nosso coordenador, diretor da Conjovem de São Paulo, também eleito na chapa, o Luiz Felipe, da Formato Transportes, também coloquei na nossa nova chapa. Aliás, a nossa nova chapa tem 5 membros da Conjovem. Ótimo. Então, mais e o Roberto Mira Júnior. Então, mais 6 membros aí da Conjovem na diretoria do CETCESP. André de Simone, vice-presidente do Sindicarga, né, que é o nosso vice-coordenador nacional. O Otávio Fedrizi, vice-presidente do Sindimate. A Ana Carolina Ferreira Jarruge, que é a coordenadora nacional e também vice-presidente da NTC para assuntos dos jovens empresários. A gente falou vários nomes, né? E são muitos nomes, muitos nomes. Se a gente olhar um tempo atrás, eu gostaria que você me falasse qual que é a importância disso e o que isso vai mudar, né, nessas entidades, ou o que você acredita que isso vai mudar nessas entidades. Primeiramente, que é uma alegria, né, poder escutar todos esses nomes participando efetivamente das nossas entidades. E segundo, que o jovem empresário, ele traz um sentido de trabalho um pouco diferenciado do que as nossas gerações anteriores. A nossa geração anterior, nós temos na esmagadora maioria empresários que começaram a partir do nada. Portanto, eles não tiveram as mesmas oportunidades que os jovens de hoje tiveram. Na questão da educação, de se preparar na academia, na questão de ter a possibilidade e a oportunidade de viajar o mundo inteiro e conhecer novas tecnologias, fazer benchmark com outras empresas. É por isso que a combinação do legado, né, do que aconteceu no passado, com esses novos jovens, com essas novas visões, com uma preparação acadêmica diferente, eu acho que é uma combinação perfeita, é uma combinação de ouro. Então é uma alegria e como é bom e prazeroso, né, ver que realmente a gente conseguiu abrir a porteira. A gente abriu a porteira e a gente conseguiu criar um modelo onde a gente agrega valor. Né? A gente não vem aqui para substituir. E vou continuar batendo nessa tecla. A gente vem aqui para criar uma continuidade sustentável de tudo que foi feito até agora. Muito bem, a gente deseja o maior sucesso, né, para todos esses que nós destacamos, para os que virão também. Eu quero falar um pouco mais agora da sua gestão no CETCESP, né? Você lançou alguns serviços, né, durante essa primeira gestão e até quero destacar alguns deles aqui, né? Vocês lançaram a linha direta do transportador, central de atendimento em Jundiaí, janela de negócios, clube de compras, laboratório CETCESP de inovação, o exame toxicológico, o suporte ao transportador, né, na questão do roubo de cargas. Eu gostaria de me falar qual foi o objetivo de vocês em lançar esses serviços no sindicato. A gente tem procurado ferramentas e a gente tem feito tudo que a gente tem feito dentro do CETCESP, pensando como que a gente pode potencializar a rentabilidade das empresas de transportes. E a gente tem 3 formas aí de potencializar, na verdade há várias formas, mas 3 grandes pilares, né? Quais são esses pilares? Melhorando a gestão, que aliás quero cumprimentar o presidente José Hélio Fernandes pela iniciativa de criar o slogan da sua gestão, gestão e atitude, porque realmente gestão e atitude é praticamente tudo. Então, o primeiro pilar é melhorar a gestão das empresas, e aí depois a gente pode falar detalhadamente como cada um desses serviços podem ajudar. O segundo é reduzindo o custo e o terceiro é alavancando a receita. Essa é a forma de se melhorar a rentabilidade de uma empresa em qualquer setor. E os cursos fazem parte desse processo, os eventos fazem parte desse processo, os nossos comunicados, a nossa comunicação faz muito parte desse processo, porque orienta os empresários, mas o serviço, efetivamente, que ajuda nos 2 principais pilares, que é reduzir o custo e alavancar a receita. Então, por exemplo, você pega esses serviços, são serviços realmente direcionados para fazerem esse trabalho. Você citou não me recordo agora, o Clube de Compras, por exemplo. Isso, o Clube de Compras. O que foi o Clube de Compras? O Clube de Compras foi uma inovação da compra coletiva. Por que ele não é só uma compra coletiva? Porque uma compra coletiva no passado, como é que funcionava? E não dava certo efetivamente. Nós, como entidades, várias entidades tentaram fazer isso. Nós procurávamos um fornecedor de um produto e um serviço. Nós então fazíamos uma negociação, tentava buscar a melhor condição possível naquele produto e naquele serviço. Na sequência faz um evento, chama as transportadoras para ver quem topa consumir aquele produto e aquele serviço.
e era assim meio morno, não era um negócio assim que realmente trazia uma diferença grande, né? O clube de compras foi a inovação. O que eu pensei? Gente, a gente está começando pelo final do processo, né? Do processo de compra. Vamos começar pelo começo. Primeiro, entender o que seria legal juntar as empresas para comprar. E uma das primeiras conclusões, a gente realizou uma grande pesquisa com muitos associados, e uma primeira decisão foi o seguinte: bens duráveis, como por exemplo caminhões, não tem como a gente fazer uma compra unindo transportadores, porque o caminhão é uma máquina, né? Então cada transportadora tem uma especificação e um tipo de operação diferente da outra. O caminhão também é um ativo que ainda é comprado pelo dono da empresa. Você pode pegar o ranking das 10 maiores operadoras logísticas ou transportadoras do país, entrar em contato com essas empresas e pergunta para essas empresas como funciona o processo de compras. Todas elas têm um departamento profissionalizado de compras, processos modernos de compra, BID, leilão reverso, portal de compra, tecnologia, as melhores tendências de procurement, que é dessa área de comprar insumos, mas quem compra o caminhão é o dono da transportadora, né? É assim lá na Braspress, meu pai que compra, na JSL quem compra é o Fernando Simões, lá na Tegma são os proprietários que compram, e assim vai. Então não vamos entrar nesse tipo de seara que não vai dar certo. Vamos fazer um levantamento de quais os produtos que essas empresas compram, consomem em comum, e que esses produtos são comprados pelo departamento de compra de forma frequente. E assim foi feito, a gente levantou papel A4, especialmente por causa da impressão de conhecimento e outros documentos fiscais, pneus, óleo combustível, óleo diesel combustível, óleo de motor. Então são componentes e produtos que são comprados de forma unânime, todas as empresas compram, com um fluxo grande, né? E são todos eles comprados pelos departamentos de compra. Legal, então fazendo isso, vamos criar um estatuto específico do departamento de compras, nosso, porque o nosso departamento de compras vai ser o responsável em fazer o levantamento das informações entre as empresas, né? Entender o quanto cada uma paga, entender qual é o comportamento de compra, o quanto compra, qual a frequência que compra, qual o período que compra do mês, da semana ou do ano, para poder estabelecer essas métricas todas. E outra coisa, garantir segurança. Essas informações ficam dentro do nosso departamento de compras. Não é compartilhado com a diretoria, não é compartilhado com outras comissões. É realmente feito para a gente poder potencializar as nossas compras. E a métrica é o seguinte: pegar ali a melhor condição que tem e tem que comprar dali para baixo, né? Porque se não for assim, não faz sentido. E assim foi feito. O departamento de compras, eu tenho aqui até uns lembretes aqui que a nossa equipe de comunicação fez. Quero agradecer a Camila por ter me ajudado aqui nos nossos lembretes. O departamento de compras, a gente conseguiu fazer um levantamento e demonstrar o quanto que a gente traz de economia aos transportadores. A gente conseguiu economizar nesse período todo do nosso clube de compra 11% de todos os insumos que foram comprados. Que é um média representativo. É um número muito positivo, né? É um número muito positivo. Então esse foi um serviço. Outro serviço, você mencionou, foi a central de apoio do CETCESP, aos nossos associados lá em Jundiaí. O CETCESP representa 21 mil transportadoras numa base territorial de 50 municípios, que vai até Jundiaí. E Jundiaí tem uma distância considerável daqui da nossa matriz, aqui na Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Então o que acontecia? Era muito longe para o empresário de Jundiaí vir para cá. Eu senti isso durante o meu período de campanha, no primeiro mandato que eu estive lá em Jundiaí, conversando com os empresários, conversando com o pessoal da entidade laboral local, para entender como é que funciona, e eu percebi que a gente estava um pouco distante. E percebi também, com os meus 11 anos aí de experiência no CETCESP, a dificuldade, às vezes, de atrair o empresário para cá. Mas essa dificuldade do empresário é devido ao dia a dia, aos seus compromissos, às estruturas enxutas das empresas e à demanda do mercado. Então, qual foi a ideia? O CETCESP, então, vai sair das suas portas. Ao invés do empresário ter que vir aqui, a gente também vai até o empresário. Então, a gente abriu como se fosse uma filial do CETCESP, com todos os cursos, todos os nossos serviços. É uma filial funcional de tudo que a gente tem aqui na Vila Maria, estendido lá
Jundiaí, que aliás é bandeira agora da nossa nova gestão, é ampliar essas centrais de apoio do CETCESP. Então o primeiro planejamento é levar o CAS, a gente chama de CAS, a Osasco. Então vamos abrir em Osasco, mas quem sabe ampliar para outras regiões, como por exemplo Mogi das Cruzes e aí vai. Todos esses serviços, né, eu imagino que isso tem um custo, né? E a gente está falando de um momento do país e um momento das entidades onde elas estão reduzindo cada vez mais, né? A gente percebe até nas nossas reuniões e conversas sobre isso. Como que foi apresentar essas ideias, talvez para uma diretoria preocupada com os números, né, com os dados que todos os dias nós vemos nos veículos de comunicação? Como é fazer isso que é automaticamente ir contra o que a maioria está fazendo, né, que é diminuir? A gente tomou um posicionamento diferenciado. Com a reforma trabalhista, as entidades sofreram muito com o final da contribuição obrigatória. A maioria das entidades desinvestiram. Nós fizemos ao contrário, a gente investiu na nossa equipe, a gente investiu na criação de novos serviços, a gente investiu na ampliação da nossa atuação dentro da nossa base territorial. Com qual esperança? A gente criou outras classes de associados, a gente ampliou o nosso departamento comercial para realmente angariar novos associados e trazer o associado para dentro da casa, e trazendo mais associados com um leque maior de classes diferenciadas, de formas de se associar ao CETCESP, a gente conseguiu aumentar a base do CETCESP em números de associado, o que melhorou significativa as nossas receitas, o que deu base e suporte suficiente para poder fazer tudo isso. Outro dado também importante é o número de associados, né? A gente vem acompanhando e contando, já passou dos 2.000 novos associados. Você também atribui a esses serviços, você acha que chama a atenção do empresário, todos esses serviços, né? O CETCESP virá talvez uma casa aí realmente de apoio mais junto do empresário, das empresas? Com certeza, a gente assumiu o CETCESP em 2016 com 1.365, dá uma olhada na cola aqui porque é importante, 1.365 associados, estamos agora com 2.562, 76% de crescimento em 3 anos. É uma entidade de crescimento exponencial, acompanhando o mundo das startups aí. Então, com certeza, tudo que a gente fez pensando em melhorar a gestão da empresa, reduzir os seus custos e alavancar as suas receitas, ou seja, melhorar a rentabilidade da transportadora associada. Eu até mudei um pouco o slogan aqui. Transportadora associada ao CETCESP é transportadora mais rentável. E o empresário percebeu o valor nisso tudo. E percebeu que ele pode se beneficiar com isso. E acabou se associando à nossa casa. Muito bem. A gente vai falar agora, né, até o fim do fechamento das nossas perguntas criadas pela pauta, mas a gente tem que falar muito dessa prestação do serviço que os sindicatos fazem, né? Nós somos de uma entidade, né, NTC, você é do CETCESP, e existe um trabalho desenvolvido para o empresário, né? E eu quero que você me fale também sobre o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, que vocês também criaram, né, que é o IPTC. Eu quero saber como que ele contribui também para o setor. O IPTC, o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, foi realmente uma iniciativa da nossa gestão, mas era uma ideia antiga, que acabava não saindo muito do papel, e a gente, com muita coragem, inspiração, e estando na hora certa e no lugar certo, conseguimos. Né? Por que na hora certa e no local certo? Porque a gente conseguiu estruturar com um corpo de profissionais muito competente. O IPTC é o que trouxe muito valor. E qual que era a ideia do IPTC? O transporte rodoviário de cargas, ele é feito, realizado por 4 grandes agentes. O primeiro é a empresa transportadora de carga, no qual nós representamos. O segundo é o transportador autônomo de cargas, que são os autônomos. O terceiro são as cooperativas transportadoras de cargas. E o quarto é o transportador de carga própria, é a própria indústria ou o próprio comércio transportando a sua carga própria. O CETCESP tinha ali a prerrogativa de fazer muitos estudos técnicos, olhando muito a realidade das empresas de transporte rodoviário de cargas. E a gente queria criar uma situação, uma plataforma, um hub de informações, estudos acadêmicos e técnicos para o transporte rodoviário de cargas como um todo. Então esse foi a primeira vontade e o primeiro objetivo de criar o IPTC, né, de ser ali um hub de informações,
dados e pesquisas especializado no transporte rodoviário de cargas, mas para que seja também, através dessas pesquisas e desses dados, que seja a ferramenta que possa melhorar a qualidade das nossas propostas para o transporte rodoviário, notadamente na distribuição urbana, nos grandes centros urbanos que a gente tem aqui na grande região metropolitana de São Paulo. Então, fundamentar tecnicamente essas propostas. Não basta apenas você fazer uma proposta. Você tem que comprovar tecnicamente que ela é boa, não só para o setor, mas que ela é boa também para a sociedade como um todo. Porque se não for, não faz sentido nenhum a gente fazer aquela determinada proposta. Muito bem, antes da gente ir para as nossas perguntas do público, e a gente tem recebido também de todo o pessoal que está ao vivo nos acompanhando, principalmente o pessoal aí da Conjovem, nosso muito obrigado por vocês prestigiarem a nossa transmissão. Fala galera, tudo bem? E eu queria saber quais são então os planos para o próximo mandato do senhor, né? O que os associados podem esperar? A gente vai mudar tudo, vamos fazer tudo do início novamente. Vamos virar o CETCESP de cabeça para baixo e vamos reinventar tudo mais uma vez. Obviamente que dando continuidade em tudo que estava sendo feito, mas sem continuismo, né? Então a gente está criando um plano muito inovador. O primeiro passo, que eu acho que é um passo muito importante, é que a base estatutária do CETCESP, o pilar principal estatutário do CETCESP, é um pilar de 40 anos atrás. Em 40 anos, tudo mudou. Se não tudo, a grande maioria das coisas. Então, modernizar a base, o pilar de sustentação estatutária do CETCESP, para que ele tenha um estatuto moderno, de acordo com o mundo de hoje. O empresário, há 40 anos atrás, ele tinha um ritmo de trabalho diferente, ele tinha metodologias empresariais diferenciadas de hoje, ele tinha tecnologias diferentes, tudo isso mudou, né? O processo de governança veio, o processo de profissionalização das empresas aconteceu, inclusive no nosso setor, e o CETCESP precisa acompanhar isso. Então, uma das primeiras ideias é realmente fazer um trabalho de profissionalização e governança no CETCESP, para que a gente possa atualizar essa base estatutária que hoje está aí e trazer um processo mais moderno, né? Um processo que a gente consiga realmente trazer mais pessoas, a gente quer trazer mais pessoas qualificadas para poder ajudar no dia a dia de forma integral o crescimento das nossas ferramentas, dos nossos serviços e atrair mais ainda novos associados. Então essa é uma das primeiras propostas, a profissionalização e a governança no CETCESP para poder atualizar com o mundo moderno. Uma segunda proposta é o que eu tenho chamado de CETCESP Digital. Nós seremos o primeiro e-commerce de entidades de classes do planeta Terra e tornar todas as nossas interações que a gente tem hoje físicas de forma também digital. Como vai acontecer? Nós já estamos com a nossa equipe de desenvolvedores trabalhando em um novo portal. A gente vai lançar um novo portal com tecnologia e códigos modernos, um portal 100% responsivo que vai poder ser acessado de um computador convencional, de um smartphone, de um tablet. Vai ser um portal interativo, né? O associado vai poder pesquisar informações, vai poder fazer levantamento de estudos técnicos, vai poder esclarecer as suas dúvidas, vai poder quitar as suas contribuições através do portal, com cartão de crédito, com cartão de débito, com débito automático, parcelando, não parcelando, da forma que ele quiser, com boleto bancário, ou seja, vai ser a primeira plataforma de e-commerce do nosso setor, vai poder fazer inscrição nos treinamentos, vai poder pagar os treinamentos através dali, vai poder fazer reagendamentos, vai poder agendar a sua participação nos nossos eventos e muitas outras novidades que estão por vir. Facilitando a vida das pessoas. Facilitando a vida das pessoas e modernizando todos os nossos canais de comunicação também. Uma interação via serviços de mensagerias mais ativos, criando inteligência artificial por trás disso, colocando um chatbot para poder fazer uma interação mais rápida, mais dinâmica com os nossos associados, para que a gente tenha o CETCESP indo atrás das pessoas e não que as pessoas precisam vir aqui atrás. Então, o CETCESP Digital faz parte desse projeto, vai fazer parte também de uma reestruturação interna dentro da gestão do CETCESP. A gente quer tornar, se não 100%, a grande maioria dos nossos trabalhos aqui dentro, todos digitais, eliminando a utilização de papéis.
né, o que vai trazer uma capacidade de armazenamento de dados, de recuperação de informações muito mais rápida, muito mais dinâmica para a nossa equipe e para a nossa gestão. A gente tem a ideia também de dar continuidade na criação de novos serviços. Existem uma lista de novos serviços, mas eu já posso, antemão, já dar um primeiro que a gente já está estruturando internamente, que vai ser o CETCESP como se fosse um despachante. Então, a retirada de licenças específicas para transporte de especialidades, a questão do RNTRC, ao invés da transportadora precisar ter que contratar um despachante especializado em fazer isso, o CETCESP vai fazer todo esse trabalho pelo nosso associado. E o nosso objetivo, quando a gente monta os nossos serviços, e assim na esmagadora maioria deles, qual que é? Ele escolhe a classe que ele quer ser associado. Se ele escolhe a classe, a maior classe, ele tem direito a todos os serviços e todos esses serviços são gratuitos. A gente acaba compartilhando o custo disso tudo com todos os nossos associados. Ou então ele pode escolher uma outra determinada classe de associado que ele tem determinados serviços, aquilo que realmente interessa para ele. Então acaba se tornando também uma possibilidade, o que a gente chama customizada para cada um deles. E outras grandes inovações que a gente vem pensando em fazer na área, por exemplo, de treinamentos, tornar a nossa plataforma de treinamento, que o nosso treinamento é um treinamento muito importante, a gente consegue capacitar os gestores em gestão de transportadora. Hoje você encontra no mercado, por exemplo, cursos dedicados à logística empresarial nas grandes universidades, mas são todos eles grades de cursos voltados à logística do embarcador, da indústria, do comércio ou do varejo. Pouco se tem, ou quase nada se tem, de cursos especializados na gestão da transportadora, e a gente tem isso aqui dentro do CETCESP. Inclusive, a gente tem uma pós-graduação, a gente quer fazer isso tudo de forma à distância também, EAD, garantindo, obviamente, qualidade nesses cursos. Não basta você ter um EAD, um curso à distância, se você não está realmente conseguindo capacitar as pessoas. Então, a gente vai ter certeza de que a gente vai conseguir capacitar melhor as pessoas, entre outras ideias que ainda estão sendo desenvolvidas dentro aí dos nossos núcleos de desenvolvimento e inteligência. E o desafio não para, né, presidente? Não para. É isso aí. A gente vai para as perguntas do público, então, que nos enviaram. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai respondendo aos poucos. A gente tem um tempo para finalizar essa transmissão. Caso a gente não consiga responder todas essas perguntas, eu quero pedir gentilmente para você, para a Camila, que sempre contribui com a gente, está ali, para depois responder para o nosso público. Com certeza, conta bom? Respondo todas elas. Então tá ótimo. O Marcelo Rodrigues, que é da MR Express, né, e também do Instituto Com Jovem. Ele não vale, o Marcelo Vale, ele é da diretoria, ele é suspeito. Mas ele começou e ele sempre prestigia a gente. É verdade. Marcelo pergunta, você foi o primeiro Com Jovem, né, a assumir a presidência da entidade, e acredito que houve uma preparação muito grande para que você tivesse condições de assumir o maior sindicato do país. A pergunta dele é a sua opinião, se é mais fácil convencer, né, os antigos a ceder a cadeira a um jovem ou conseguir um sucessor jovem à altura e com capacidade dos atuais líderes? Tudo depende, né? Uma boa pergunta, viu, Marcelo? Mas tudo depende. É uma variável muito grande. Depende por quê? A gente tem que fazer uma análise específica de cada uma das situações. E a gente tem de tudo quando a gente acaba analisando, né? A gente encontra situações que realmente a gente ainda precisa ter uma preparação melhor do jovem que vai chegar. Eu levei 11 anos para chegar na presidência do CETCESP, então não foi realmente uma coisa da noite para o dia. Passei como coordenador de comissão, depois como suplente de diretor, depois como diretor, depois efetivamente na executiva, até conseguir finalmente chegar à presidência da casa. Então realmente tem uma preparação muito grande para fazer isso, além de toda a minha implementação acadêmica, né? Eu sou formado em administração de empresas pela Bond University na Austrália, tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV e outros vários cursos de especialização. Tem também essa questão de um pouco de experiência sempre ajuda, inclusive para poder entender o que aconteceu dentro da entidade, você conseguir dar continuidade em tudo isso. E tem aquelas situações que realmente você tem que trabalhar bem com os próprios líderes atuais para demonstrar de que, poxa, vai ser bom para ele. Porque o trabalho de um grande líder não é só no momento que ele está liderando aquela pauta ou então aquela entidade. O trabalho do grande líder é também trabalhar a sua sucessão.
né, a gestão de um presidente só acaba quando a pessoa que o substituiu acabar. Né? Então a sucessão também é muito importante e o líder tem que conseguir dar continuidade a isso. E faz parte em moldar essa situação. Existem também situações que não há renovação, não existe pessoas interessadas em dar continuidade àquilo. Né? Isso também precisa ser levado em consideração e é preciso encontrar fórmulas aí também de atrair as pessoas, né? De levar a atenção das pessoas, a importância da entidade, quais os seus papéis dentro do desenvolvimento do seu próprio negócio e o que isso tudo pode trazer de benefício para ele como pessoa, empresário e profissional, mas também para os seus negócios, para a sua empresa como um todo. Muito bem. O Valdemir José Antônio, ele é da Best Press. A indústria 4.0 é a realidade, né, atualmente. Isso é um marco para selecionar as empresas que continuarão ou deixarão de existir? No transporte e logística, penso que as empresas que não conseguiram um exemplo de indústria 4.0, que é a tecnologia, integração e automação, não conseguirá continuar no mercado. Como as empresas de transporte e logística terão que se preparar para isso? Fala, Valdemir, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela pergunta, também uma ótima pergunta. O mundo está se modernizando, né? Se globalizando. Aliás, o CETCESP Digital vai tornar o CETCESP entidade 4.0, essa é a ideia. E você foi perfeito, né? A adoção de tecnologias, a adoção de automações, e não só automações, às vezes, da operação, mas automações de processos, a questão das pessoas, a interação das pessoas com todo esse aparato tecnológico e novo e uma nova arquitetura de processos, mas é a adoção também de sensores. A indústria 4.0 ela traz para todos esses itens que eram inclusive importados aí da indústria 3.0 e acrescentam um novo detalhe, que é a questão do IoT e a implicação de sensores durante todo o processo. E isso é fundamental para uma transportadora. Né? Uma transportadora ela precisa estar inserida nesse contexto. Primeiro, por quê? Porque o transporte rodoviário de cargas ele é muito segmentado. Então você precisa buscar uma especialização dentro dessas segmentações. E para que você consiga trazer remuneração suficiente, é um mercado que tem muita oferta, tem muita competitividade. Para que você consiga trazer remuneração suficiente para justificar todo aquele capital investido no negócio, com baixa rentabilidade, o que você precisa ser? Muito eficiente e buscar muita escala. E se você só consegue ser muito eficiente e buscar muita escala se você adotar esses novos critérios de indústria 4.0. E tem um outro quesito muito importante. Né? Os clientes de uma transportadora estão se tornando clientes 4.0, né? Porque o mundo globalizado está exigindo isso. Tem grandes pensadores, existe um grande pensador lá do Vale do Silício, Peter Diamandis, que esteve aqui no fórum da HSM. Ele é o fundador da Singularity University, que é uma das principais universidades de inovações agora no mundo, que fica lá em São Francisco, lá na região do Vale do Silício, na Califórnia. Ele diz o seguinte, né, que muitos produtos e serviços vão se desmaterializar ao longo do tempo. O que isso significa? E um dos exemplos, por exemplo, o iPhone. O iPhone desmaterializou a câmera fotográfica, desmaterializou a calculadora, desmaterializou um monte de outras coisas. Né? E isso vai acontecer com a aplicação de métodos de indústria 4.0. Então, a empresa que não conseguir se adequar a esses novos procedimentos, pode ter aí quase que certeza que um dia ela será desmaterializada por uma outra tecnologia. É isso aí, não vai ter como fugir disso. O Tomilione Júnior, da Budel Transportes, não sei, como o CETCESP tem contribuído em relação ao roubo de cargas e veículos da transportadora? Fala, Tomi, tudo bem? Como é que vai? Obrigado aí pela pergunta. Sabia que você ia fazer essa pergunta, mas é uma ótima pergunta. Um dos serviços que nós lançamos, o combate ao roubo de cargas, a gente enfrenta ele de algumas maneiras. Primeiro que a gente tem o senhor Roberto Mira, que é o nosso vice-presidente da nossa casa e também é vice-presidente aqui da NTC, responsável pelo combate ao roubo de cargas. Ou seja, a gente tem aí um grande empresário 100% dedicado nessa matéria. Né? Mas a gente combate o roubo de carga de algumas formas. A primeira é a legislação. O CETCESP conseguiu a aprovação aqui no estado de São Paulo de uma lei que pune o receptador de carga roubada, né? Entre outras legislações, mas essa é muito importante.
porque se não tiver receptador de carga roubada, não tem roubo de carga. Então a gente conseguiu, a promulgação da lei foi aqui no CETCESP, em um evento nosso. A gente conseguiu, além de ter conseguido essa lei, na minha gestão a gente conseguiu a regulamentação, porque a lei não estava caminhando, era necessária uma regulamentação. A gente realizou aqui dentro um evento, um mega evento, com a Secretaria de Segurança Pública e com a Secretaria da Fazenda do Estado, para que a gente pudesse fazer uma regulamentação específica. Então, vitória aqui da nossa casa. Entre outras legislações que a gente trabalha para poder melhorar isso, como melhorar o apenamento de quem for flagrado no roubo de carga, melhorar, inclusive, os outros delitos que são envolvidos no roubo de carga, como, por exemplo, porte de arma, agressão corporal, vítimas, cárcere privado e assim vai. Então, através de um trabalho de legislação. Um outro trabalho é através da nossa assessoria de segurança que a gente tem aqui com o Coronel Souza, um trabalho junto às forças policiais. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, Guarda Civil e Polícia Rodoviária Federal. Uma integração muito próxima, ajudando com inteligência, ajudando no trabalho estatísticos do próprio roubo de carga, levantando as zonas de calor, indicando para esses poderes policiais as regiões, os horários de concentrações, os tipos de produtos, fazendo um trabalho técnico no levantamento de novas tecnologias, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas pelas facções criminosas para poder driblar as nossas ferramentas como transportadores, dando ferramentas aos poderes policiais para que eles possam identificar onde estão sendo utilizadas essas ferramentas, ou seja, trabalhando realmente muito próximo ao poder policial. E nós lançamos um serviço aqui no CETCESP, que é o apoio ao transportador associado na delegacia quando ele foi vitimado ao roubo de carga. Por quê? No passado, o transportador, quando ele era vitimado com o roubo de carga, ele ia para a delegacia, passava o dia inteiro lá praticamente sentado no banco, com um problema, com um pepino danado, né? O transportador foi roubado, ele está com urgência, com pressa para resolver o seu problema, resolver o problema do seu cliente, entrar em contato com a seguradora, fazer todo o processo de homologação, de levantamento do sinistro, de busca daquele veículo, e ele tem que ficar sentado o dia inteiro esperando para lavrar o boletim de ocorrência na secretaria. Então a gente criou uma equipe nossa de advogados internos, nós capacitamos esses advogados a acompanharem esses transportadores na delegacia. O advogado, quando chega na delegacia, ele tem prioridade, porque ele tem lá a prerrogativa de ser advogado perante a OAB, ele tem essa prioridade na delegacia, então ele consegue acelerar a lavratura do boletim de ocorrência, mas ele consegue também criar ali, por causa do treinamento que a gente fez para essa equipe, colocar naquele boletim de ocorrência todos os detalhes daquela ocorrência. O camarada antes ele ficava o dia inteiro esperando, na hora que ele era atendido lá pelo escrivão, com pressa ele passava detalhes básicos para pegar o boletim de ocorrência e resolver o seu problema, o problema do cliente dele. Mas com a nossa equipe, ele entende melhor o que aconteceu, que horas que foi, que região que foi, qual que é a cor do cavalo mecânico, qual que é a cor do implemento, quantidade de eixos, como é que foi a abordagem. A abordagem tinha uma ou duas, ou três, ou quatro pessoas, eles estavam usando veículos, qual é o tipo de armamento que eles estavam usando, teve algum tipo de agressão com o motorista, eles ficaram com o motorista há algum tempo. Para quê? Para colocar todos esses delitos no boletim de ocorrência. Então foi roubo de cargas, formação de quadrilha, porte de armas, agressão corporal, sequestro, cárcere privado, colocar todos esses delitos no boletim de ocorrência. Fazendo isso, lava o boletim de ocorrência, entrega o original ao transportador, pega uma cópia e traz para cá. A gente está fazendo um trabalho de acompanhamento pós-vida de todos esses boletins de ocorrência para ver qual é o desdobramento junto à Polícia Federal e à Polícia, Civil, da investigação desses boletins de ocorrência. Poxa, então aqui nesse boletim de ocorrência vai ter agora uma audiência de um elemento que foi preso lá no fórum. Então bora para o fórum participar aí como terceiro interessado dessa audiência aí com essa pessoa que foi detida. Chegando na audiência, se por acaso o juiz entender que pode pagar um recurso para poder sair, a fiança, né? O advogado ali pede o direito de uso da palavra e fala, olha, negativo, porte de arma, agressão corporal, cárcere privado, formação de quadrilha, isso é infiançável, né? Então fazer e endurecer bem essa questão do combate ao roubo de cargas, que é um problema crônico brasileiro, e não só um problema no nosso setor. E por que isso? Porque o
roubo de carga se tornou a principal fonte de receitas das facções criminosas que estão se utilizando desses recursos para se armar contra a sociedade novamente. Então é um problema do Brasil, não é um problema só nosso. Muito bem. Luciano Medrado, ele é lá do Sete Seng, muito obrigado. Ele te chama de presidente, né? A logística urbana ainda é um conhecimento pouco dominado no Brasil. Como o CETCESP vem desenvolvendo as ações juntos ao poder público para evitar maiores restrições à circulação de caminhões na cidade de São Paulo e de região metropolitana? Olá, Luciano, boa tarde. Essa realmente é uma pergunta bastante polêmica. Na verdade, a logística urbana é um problema no mundo. E no Brasil, ela se agrava um pouquinho mais, porque as nossas grandes regiões metropolitanas sofrem de alguns problemas muito graves. E eu vou explicar rapidamente. Nós precisaríamos aqui de uma tarde inteira para falar do que a gente chama das nossas bandeiras para melhorar o abastecimento urbano da grande região metropolitana de São Paulo. Mas quais são os principais problemas, né? E a complexidade por trás disso? A gente tem no Brasil uma grande quantidade gigantesca de municípios. Inclusive, esse é um problema que depois acaba se desdobrando para uma outra discussão de como reduzir o governo do Brasil. Eu acho que diminui, acho não, são 5.627 municípios no Brasil como um todo, é um absurdo. 5.627 prefeituras, Câmara de Vereadores, secretarias de transportes, assessores, papapá. E esse problema ele se torna um problema para o abastecimento urbano da grande região metropolitana de São Paulo e outras grandes regiões metropolitanas espalhadas pelo Brasil. Porque cada um dos municípios dentro dessa grande região metropolitana de São Paulo faz uma legislação em relação à circulação, né, dos veículos comerciais de carga diferente da outra. Restrições de horários diferentes, restrições em vias diferentes, e elas não são sincronizadas. E essas restrições, elas não são feitas com um cunho técnico, com o objetivo realmente de melhorar a fluidez do trânsito e a segurança. Aliás, vamos inverter, né, em melhorar a segurança do trânsito e a fluidez. Porque segurança em primeiro lugar, né? Salvar uma vida, qualquer esforço que a gente fizer para salvar uma vida, esse esforço ele se compensa. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Essas restrições são feitas com um cunho político. Porque a gente sabe que o grande vilão do trânsito hoje é o transporte individual, o transporte no veículo de passageiros com uma pessoa só dentro. Esse é o grande vilão do trânsito. Mas o poder público, quando ele for tomar uma iniciativa radical contra o carro particular, ele vai perder voto. Então é muito mais fácil ele fazer alguma coisa contra o caminhão, por exemplo, porque vai parecer para a sociedade melhor. Mas é um tiraço no pé, porque está piorando a segurança do trânsito, está piorando a fluidez do trânsito e está aumentando o custo da cidade, tudo aquilo que as pessoas consomem na cidade. Então é um grande tiro no pé. A falta de padronização também dos veículos urbanos de carga para distribuição nos centros urbanos também é um problema sério. Cada um dos municípios fez um VUC, que é o veículo urbano de carga, com dimensões diferentes da outra. A gente tem até uma brincadeira aqui. Você tem duas formas. Ou você opera com um veículo maior, que é o veículo mais produtivo e foi o veículo adequado e desenvolvido para melhorar a produtividade no centro urbano, e leva uma serra na cabine do caminhão, e na hora que você entrar no município que ele é menor, você serra o baú e ali entra. Obviamente que é uma brincadeira, isso é impossível. O transportador acaba dotando o menor veículo, que é um veículo improdutivo. Ele vai precisar de mais veículos para poder escoar a sua produção. A técnica é o seguinte: quanto maior for o veículo comercial de carga, mais carga ele consegue carregar para mais consumidores e mais estabelecimentos. Obviamente que na vida há a coerência, né? Não é coerente você colocar, por exemplo, uma carreta numa avenida principal, como por exemplo a Avenida Paulista na cidade de São Paulo, no horário comercial. Ali não tem infraestrutura, ali não tem segurança para que aquele veículo naquele horário circule ali. Então a gente tem grandes métodos, nós temos 11 grandes propostas para poder melhorar o abastecimento urbano da grande região metropolitana de São Paulo. O CETCESP tem uma plataforma chamada SlideShare, slideshare.net/sindicato CETCESP. Ali dentro tem todas as nossas apresentações técnicas e ali dentro você vai conseguir encontrar as nossas 11 propostas para o abastecimento urbano na cidade de São Paulo. E essas 11 propostas foram tecnicamente trabalhadas e comprovadas que são boas para a cidade de São Paulo pelo IPTC, provando que realmente aquelas propostas vão melhorar o abastecimento da cidade.
Num outro lado também, estamos trabalhando lado a lado com o poder público, no caso com todas as prefeituras da região metropolitana de São Paulo. A gente faz parte do Fórum do Secretário de Transportes da região metropolitana de São Paulo. A gente já está trabalhando na padronização das restrições e na melhoria dessas restrições, obviamente, na padronização do veículo urbano de carga. Nós estamos trabalhando também no caótico problema das vagas para carga e descarga. Muitos dos estabelecimentos, inclusive os polos geradores de carga, não têm infraestrutura suficiente para receber os veículos comerciais de carga. Então a gente precisa criar um método para poder adequar esses estabelecimentos, mas a gente precisa também criar um método para que a gente tenha melhores espaços para carga e descarga, para poder fornecer e abastecer o comércio de rua, por exemplo. A gente já fez um estudo técnico muito grande no município de São Paulo em relação a isso. A gente mapeou todo o município de São Paulo, repartimos em 23 grandes bairros, pegamos os 3 principais bairros, Brás, Centro e teve mais um grande bairro com grande influência de carga, que a gente fez um estudo rua a rua. A nossa equipe foi a cada uma dessas ruas, medindo as vagas existentes, vendo qual é o problema de infraestrutura, de pintura, de sinalização, se é suficiente aquela vaga, se não é suficiente, o quanto tempo que o ajudante leva daquela vaga até uma média dos estabelecimentos. Contamos todos os estabelecimentos, direcionamos e mapeamos aonde é necessária a criação de novas vagas, ou seja, uma série de providências técnicas e uma série de assuntos que precisam trabalhar de forma integrada, incluindo entrega noturna, incluindo a construção de mini terminais logísticos ao entorno da grande região metropolitana de São Paulo, para que os grandes veículos à noite abasteçam essas centrais de distribuição durante a noite e durante o dia os veículos menores possam fazer o abastecimento dos centros urbanos. Então isso é um pouquinho do que a gente está fazendo em relação ao abastecimento urbano na grande região metropolitana de São Paulo. Muito bem. Paulo Afonso, da Guerreiro Transportes, ele quer saber, caso o Brasil venha a ter um crescimento aí na casa dos 5%, né, o dado que ele mandou, nos próximos anos temos condições de absorver essa demanda com a atual estrutura física e rodoviária das empresas? Paulo, boa tarde. Eu não acho que o Brasil, eu gostaria, mas eu não acho que o Brasil vai conseguir crescer 5%, até mesmo porque você mencionou já o problema que a gente tem de infraestrutura. Eu não vejo a infraestrutura brasileira conseguir acompanhar um crescimento de 5%, mas eu acredito muito em 2019. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Eu acho que em 2019 a gente cresce aí em torno de 2,5%. Já tem grandes bancos, inclusive, dizendo que o Brasil vai crescer 3%. O Brasil crescendo 3%, pode ter certeza absoluta que o nosso setor vai crescer de 15% a 20%. Esse é um fenômeno que a gente tem de acompanhar de forma de um múltiplo o crescimento econômico. E eu posso tecnicamente também explicar isso. Né? Se a economia cresce, o setor cresce normalmente de 4 a 5 vezes o crescimento da economia. Se a economia cai, a gente cai na mesma proporção, de 4 a 5 vezes. Né? E a explicação técnica por trás disso, ela é bastante resumida e bem objetiva. O transporte rodoviário de cargas ele é o responsável pelo transporte da matéria em diversas fases da produção. O que isso significa? A gente transporta a matéria-prima bruta não acabada, a matéria-prima semi-manuseada, a gente transporta os componentes, a gente transporta as embalagens, a gente transporta o produto semi-acabado, o produto acabado até o consumidor ou então até a loja. Ou seja, o setor de transporte rodoviário de cargas participa do transporte dentro da produção em diversas fases. Por isso que se a economia cresce, a gente cresce de 4 a 5 vezes. Por isso se a economia cai, a gente cai de 4 a 5 vezes. Mas eu não vejo hoje infraestrutura suficiente no Brasil para poder crescer 5%. O que é maravilhoso também, porque nos dá também um leque de oportunidades gigantesca na área de infraestrutura, na área de desenvolvimento de novas tecnologias. E se você for parar para pensar, o Brasil, dentro do contexto de logística industrial mundial, ele tem uma vantagem, assim como em muitas outras coisas, mas isso nunca é dito, ele tem uma vantagem competitiva muito grande. Para pensar, a grande parte da matéria-prima bruta do mundo sai da onde? Sai aqui do continente da América do Sul, onde o Brasil domina o território, né? A gente tem a maior participação desse território e dessa matéria-prima bruta dentro do território da América Latina do Sul, ou grande parte, isso de forma bastante bruta e bastante grosseira, ou grande parte do território da África e África do Sul. Essa matéria-prima bruta sai dessas duas localidades, dá a volta no mundo inteiro
né, de forma bastante grosseira, hein? Vai para o tigre asiático, é transformada, é agregado valor nessa matéria-prima, com propriedade intelectual dos primeiros países do mundo, América do Norte, Estados Unidos e Europa, e muitas vezes também com recursos financeiros dessas regiões, é agregado valor, né, no tigre asiático, já deu uma volta no mundo inteiro, agregado ao valor e o produto acabado estando pronto, ele dá a volta no mundo todo, tudo de novo, vindo para os principais mercados consumidores, que são Estados Unidos e Europa. Né? O Brasil é o maior território próximo do maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. Segundo, que é a maior nação em capacidade de mão de obra mais próxima do principal mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. E a principal fonte de matéria-prima, o que a gente precisa fazer? A gente precisa efetivamente causar um processo mais liberal e mais pró-iniciativa privada, industrializar o país com ainda a propriedade intelectual dos principais países do mundo e recursos financeiros também, produzir, agregar valor nesses produtos e entregar aqui do lado, nos Estados Unidos. Faz muito mais lógica do que a gente ficar dando volta no planeta inteiro com a matéria-prima bruta ou então com o produto acabado. Muito bem. A Juliana Santos, de Brasília, ela quer saber como anda a questão da representatividade feminina na diretoria das entidades, né, de forma geral, e em especial no CETCESP. Alessandra, né? Juliana, desculpa. Juliana, essa questão da paridade, da paridade de agenda, né, é muito importante. Eu sou contra qualquer tipo de cota, porque eu acho que a cota se acaba, às vezes, beneficiando pessoas que não estão preparadas para uma determinada função, ou então, inclusive, para uma determinada universidade ou um curso acadêmico. Eu acho que a gente tem que ser mais liberal, né? A gente tem que deixar que as pessoas possam tomar as suas próprias escolhas e que elas possam negociar entre elas as melhores condições que elas entendem que sejam adequadas para elas. Aqui no CETCESP, por exemplo, a gente dá exemplo. A gente tem 3 grandes diretoras na nossa casa que participam da diretoria estatutária, que participam da diretoria plena. A primeira é a Bárbara que foi a diretora da Conjovem, que é o núcleo aqui de São Paulo. Hoje ela é diretora estatutária. A segunda é a Dulcimara. A Dulcimara é a nossa diretora adjunta para recursos humanos, empresária também, ambas empresárias. Ela é a nossa diretora que cuida de toda a nossa diretoria, que fala sobre a questão dos recursos humanos nas transportadoras, e a Augusta Reimão, que também é empresária, que cuida da nossa diretoria adjunta de transporte de pequenos pacotes e e-commerce. Ou seja, a gente atrai muito as mulheres para o CETCESP. A grande maioria dentro da gestão do próprio CETCESP são mulheres, né? A exemplo da Camila, da nossa assessora de comunicações que está aqui, né, Camila? A exemplo da Silmara, que cuida de todos os nossos eventos. Enfim, a gente tem uma equipe de mulheres muito grande aqui dentro do CETCESP. A gente só não tem mais porque realmente não estão vindo, porque se viesse, seriam muito bem-vindas. Muito bem. Luiz da Silva, lá de Teresina, ele pergunta se seu pai foi muito exigente com você ao assumir, né, quando você assumiu a presidência de um sindicato, uma vez que ele já esteve à frente. Ô Luiz, eu estive aí em Teresina semana passada. Gostei bastante da cidade, uma cidade muito interessante, uma cidade que tem pré-requisitos importantes. Eu vi uma quantidade de escolas muito legal, eu vi muito jovem indo para a escola, muita criança indo para a escola, vi um comércio muito pujante, vi uma organização. Determinada região é a região da autopeças, outra região das confecções, vi 3 grandes shopping centers. Gostei muito de Teresina, passei um calor danado, mas adorei Teresina, uma bela de uma cidade e quero voltar para lá. Meu pai sempre foi uma pessoa com alguns quesitos muito interessantes, e de forma natural. Eu acho que ele não leu isso em nenhum lugar. Ele sempre foi muito exigente comigo e com meu irmão na questão da escola, né? Estudar, fazer a coisa certa e se preparar. E um quesito legal que ele levou para a empresa, por exemplo, dando exemplo, ele foi para cá também. Ele não levava eu e meu irmão para a empresa num primeiro momento de castigo, né? Não era um castigo para a empresa. Então a gente primeiro precisava estudar. Foi bem no colégio?
quando a gente era bem pequeno, então agora a gente pode ir brincar na empresa, porque a gente adorava ir brincar na empresa, ir na oficina, ir nos caminhões, dar volta de caminhão, pegar os rolamentos dos caminhões que era desse tamanho para jogar bolinha de gude. Naquela época a gente já jogava bolinha de gude, não tinha iPhone, né? Nem internet. Então a gente ia brincar na empresa e a gente foi pegando gosto. E toda vez que a gente viajava, meu pai tinha uma cara, eu lembro quando a gente era muito pequeno, a gente passava aqui na frente do prédio do CETCESP, aqui do Palácio do Transportador. Meu pai nem coordenador de comissão ainda era, meu pai sempre falava com muito orgulho, né? Olha, crianças, aqui ficam as nossas entidades, aqui estão as maiores cabeças e os maiores empresários do nosso setor. A gente nunca imaginava que tudo isso aconteceria, que os nossos negócios chegassem aonde chegaram, que meu pai se tornaria um grande líder, presidente aqui do CETCESP, que eu me tornaria também um dia presidente do CETCESP, então nem passava em nenhum tipo de plano, né? E acabou acontecendo. Quando eu assumi o CETCESP, obviamente que a gente conversou bastante, mas meu pai sempre foi um cara muito liberal. Sempre falou, olha, vai implementar suas ideias, mas vai sempre fazer a coisa com transparência, com honestidade e respeitando as pessoas. São 3 pilares que ele sempre falou pra gente. Honestidade, transparência e respeito pelos outros. Muito bom. A Ana Cláudia de São Paulo, ela fala, você é um rapaz jovem, poder estar aí aproveitando a vida, porque a decisão, né, de dedicar parte do seu tempo, né, que poder estar fazendo outras atividades para um sindicato. Até que é importante lembrar, porque vocês são todos voluntários, né? Sim, é verdade. Sou 100% voluntário no CETCESP. Pelo contrário, eu invisto na minha gestão no CETCESP. Primeiro pelo tempo. Não é pequena parte, Ana Cláudia, é grande parte do tempo. Eu acabo me dedicando aqui. É uma missão por um período determinado. Hoje eu estou presidente do CETCESP, isso não quer dizer que eu vou ser o resto da vida, pelo contrário, eu primo por alternância, por continuidade. Eu acho que isso é importante porque traz novas ideias. Então eu vou cumprir esse meu segundo mandato, vou obedecer na regra o que diz o nosso estatuto, e esse é o meu último mandato à frente do CETCESP. Então foi uma missão que eu acabei buscando, primeiro porque aqui dentro eu consigo buscar melhor qualidade nos meus negócios, né? Se eu melhoro o setor como um todo, eu consigo melhorar o meu negócio, né, na sequência. Então isso é muito importante. Tem um interesse, obviamente, comercial e empresarial por trás de tudo isso, mas tem também a questão minha como profissional, né? O CETCESP me trouxe uma perspectiva como empresário, como profissional gigantesca, que eu não teria se eu tivesse ficado só dentro da minha empresa. Muito bem, a gente vai para a nossa última pergunta. Já? Lucas Camargo, de Salvador, ele quer saber se você acredita que ainda tem espaço para empreender no ramo dos transportes, né? No caso das transportadoras. Lucas, tem muito espaço, né? O mundo, como a gente já comentou aqui, ele está se transformando, uma transformação digital, uma transformação tecnológica, está se vivenciando disrupções a cada dia que passa, e isso pode acontecer no nosso setor. Não acho que a gente vai ter uma disrupção em termos ainda, nos próximos pelo menos 15 anos, em termos de como escoar o produto. Eu tenho absoluta certeza de que o veículo autônomo vai vir, mas vai continuar sendo um caminhão, autônomo ou não. A transportadora vai ter que operar o veículo autônomo, vai ter que conseguir fazer isso. Existem oportunidades na criação de novos segmentos, como por exemplo o crescimento do próprio e-commerce. O e-commerce é uma tendência mundial, não adianta a gente querer lutar contra isso. É a economia que mais cresce no mundo e é hoje um setor que tem muita deficiência na sua distribuição por todas as suas dificuldades. Isso não quer dizer que a distribuição do e-commerce seja melhor ou pior do que a distribuição, por exemplo, de entregas comerciais. Pelo contrário, ele tem individualidades diferentes que as suas necessidades ainda não foram supridas. Então, se a gente tem, por exemplo, o e-commerce crescendo na velocidade que tem, e a gente tem um leque ainda de deficiência na distribuição do próprio e-commerce, só aí tem um leque de oportunidades maravilhoso e gigantesco.
Muito bem, eu falei que é a última pergunta, né, que a gente havia recebido, mas Você já viu vivo. o show de rock, Rodrigo? Bis, mais um, Mais uma, né? A última, que é do José Geraldo Vantini, né? Já participou aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui com as perguntas. Ele quer saber se você tem observado o interesse de jovens não herdeiros, né? Na criação de empresas de transporte rodoviário. Grande Vantini é um grande amigo nosso. Aliás, quando eu mencionei aqui no começo que eu já acompanhei as celebridades que aqui participaram desse bate-papo, o Vantini é um deles, né? Sem sombra de dúvida. O Vantini é um dos precursores da logística no Brasil, dos processos acadêmicos dentro dos estudos logísticos brasileiros, da indústria do Brasil, do nosso setor como um todo. É uma pessoa que eu prezo um valor gigantesco, é uma pessoa que eu acompanho muito de próximo. Então eu também estou de olho nas coisas que você tem feito. E o Vantini, para quem não sabe, ele é o pai, o verdadeiro pai do veículo urbano de carga, o VUC. Foi o Vantini que criou o VUC no Brasil. Então, graças a ele, a gente tem hoje um veículo adequado para poder fazer a distribuição urbana para o comércio, da indústria e do varejo brasileiro nos centros urbanos. E vejo sim o interesse de jovens querendo participar nas entidades. Obviamente que a gente sempre quer mais, né? Como tudo que a gente faz na vida. Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes eu não quero me tornar uma pessoa chata, mas eu sou um cara extremamente insatisfeito. Por melhor que seja, tem como melhorar e tem como buscar mais. Então eu acho que a gente tem que melhorar com o jovem, eu acho que a gente tem que buscar mais, eu acho que a gente tem que preparar melhor o jovem, tanto para poder assumir as suas empresas, mas poder também criar novas tecnologias dentro do nosso setor, criar disrupções internas para que a gente possa melhorar a qualidade do Brasil como um todo. E a gente tem que parar, Vantini, com aquela nossa velha mania que a gente tem aí entre vários setores, né? De ver quem sofre menos. A gente tem que parar com isso, a gente tem que se unir para que a gente possa construir um Brasil melhor. E se o Brasil crescer, todos podem ter certeza absoluta que todos vão crescer. Muito bem. Pessoal, muito obrigado, viu, pela sua participação. O presidente, mais uma vez, nos honra bastante, porque a gente sabe dos seus compromissos. A gente deseja sucesso para você na sua carreira enquanto presidente, né? Estando presidente e também como empresário, viu? E volte mais vezes para falar de todos os projetos aí do CETICESP. Obrigado você, Rodrigo, é um prazer conversar com o pessoal que está aí online nos acompanhando. E voltar aqui, basta convidar, que a gente volta, porque tem muito tema ainda para ser debatido, tem muitas coisas ainda que possam ser ditas e que a gente possa trazer também aqui novas